E aí galera, boa tarde. Vamos nessa segunda parte dessa reflexão teológica, cujo tema é personalidades destrutivas ou doentias. Alguém poderia perguntar se o caráter é a mesma coisa de personalidade. Na verdade, não. Embora o caráter possa ser influenciado pela personalidade, a personalidade dificilmente muda, né? É algo praticamente imutável, a não ser que haja um milagre sobrenatural a ponto de mudá-la, mas dificilmente uma personalidade pode ser mudada. Isso faz parte da pessoa, vem desde o nascimento até a sua morte. O máximo que pode acontecer é a gente trazer um equilíbrio a ela, né? Fazer com que ela, na verdade, se sendo doentia, né, ou destrutiva, tratá-la e minimizar os seus efeitos. Mas a princípio é quase impossível, ou se não impossível, mudar a personalidade por completo. Agora já o caráter não. O caráter é possível ser mudado. E quando a gente fala de caráter, muita gente confunde caráter só com a parte má. Aquele ali é um mau caráter, né? Ou é uma pessoa que não tem uma boa índole. O caráter, genericamente, ele pode ser tanto bom quanto ruim. É muito difícil, é muito complicado. Então nós vamos tentar definir aqui, mais ou menos, o que significa ser personalidade. O que é personalidade? Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a... Caiu aqui um pouco, tá, o sinal, eu vou continuar. Personalidade é o conjunto de características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseado em seu padrão de individualidade pessoais e social, referente ao pensar, sentir e agir. Isso podemos definir de forma técnica o que significa personalidade. Mas podemos ir mais além. Personalidade pode ser definida de diversas formas técnicas, como a descrita acima, né, que eu passei para vocês ainda há pouco. Para a reflexão que estamos fazendo agora, essa reflexão teológica, podemos defini-las como agradável e desagradável, né? Tem umas pessoas que têm uma personalidade super agradável, dá vontade de estar com ela, de ficar com ela, de andar com ela, de caminhar com ela, né? São pessoas assim extremamente carismáticas, né? E elas podem ter essa personalidade agradabilíssima. Pode ser também desagradável, é uma pessoa que na verdade nos afasta dela. E existem muitas pessoas que são assim, né? Doentia e saudável, né? Destrutiva e construtiva. Essas duas últimas qualidades, né? Doentias e destrutivas, elas são as piores personalidades que existem, porque além de fazer mal a elas mesmas, né? Elas podem fazer mal à sua família e a todos aqueles que estão em volta dela. Então é muito interessante nós atentarmos para isso. Todos nós já nos deparamos com alguma personalidade difícil. É impossível. Nenhum ser humano, por mais novo que seja, nunca teve uma experiência de conhecer alguém de difícil personalidade, de difícil trato, de difícil convivência, né? Todos nós, quer seja adolescente, até crianças, né? Mesmo sem saber, já se deparou com pessoas cujas as personalidades são horríveis, né? E são muito difíceis de estar com ela. Personalidade difícil, né? Mas como elas são? E de que forma podemos defini-las? É toda aquela pessoa que apresenta traços marcantes de personalidades táticas, inadaptados às situações e causam sofrimento para a própria pessoa, para ela mesma, ou para outros. O seu meio serve-se como um agente de reação constante, né? Ou seja, o meio em que ela vive ajuda a fazer com que ela seja uma pessoa ruim de convivência, ruim de estar com ela. E isso é, de fato, muito complicado e a gente vê isso em diversos lugares.
Todos os lugares onde a gente vai, que tenha pessoa, que tenha ser humano, nós iremos nos deparar com gente muito difícil de se lidar e de manter um relacionamento com ela. Agora nós vamos adentrar sobre alguns tipos de personalidade destrutivas, né? Doentias. Eu não vou usar termo técnico, porque existe na psiquiatria, né, termos técnicos. Alguém já listou em torno de 11 personalidades doentias, patológicas que existem. Mas no nosso caso aqui, como líder, né, eu quero destacar duas, e eu não vou citar o nome delas, tá? Eu vou apenas falar as características dela. A primeira, que é muito comum em nosso meio, diz o seguinte: busca chamar a atenção dos outros e não aguenta as situações em que não é o centro das atenções. Isso é muito comum em nosso meio. Procura intensamente a afeição à sua volta. Dramatiza a expressão de suas emoções, que muitas vezes mudam rapidamente. Tem um discurso que tende ao emocional, cheio de impressões, mas quase não tem precisão ou detalhes. Tende a idealizar ou, ao contrário, desvalorizar exageradamente as pessoas à sua volta. Isso aqui a gente encontra muito, né? São os chamados santarrões, né? São aquelas pessoas que aparentemente são tão santas que, ao ver alguém em algum delito, em algum erro, ele, em vez de demonstrar amor, acaba afundando mais ainda naquela pessoa. Esse tipo de personalidade gosta muito de palco, né? Púlpito. Né? Elas não vivem sem estar aparecendo. Então elas gostam de um palco. Quando elas conhecem alguém que dá para ela uma liderança, né? Que faz dela uma pessoa que tem autoridade para exercer influência, elas amam esse tipo de coisa. Se ninguém não dá um palco para ela, ou não dá um púlpito, ou uma liderança para ela, ela trata de armar o seu. Ou seja, de alguma forma ou de outra, se a pessoa descobre que ela não pode ter papel de liderança por ser doente, psiquiatricamente falando, ou psicologicamente falando, ela mesma acaba armando um palco para ela, acaba armando um circo para que ela possa ser vista, para que ela possa dar o seu show. Muitos são megalomaníacos, ou seja, esse tipo de pessoa são megalomaníacas, gostam de coisas grandes, só falam em coisas grandes, né? Elas querem conquistar o mundo, quer comprar tudo. O ministério dela é o maior de todos os ministérios, a igreja é a maior de todas as igrejas, né? Ela tem foco obsessivo por isso, por coisas grandes. Por coisas grandes. Deixa eu ver aqui. Faz agrados diversos bancando despesas, fazendo reuniões de almoço, jantar, etc. Uma das coisas bastante interessantes desse tipo de personalidade é que, a princípio, nós nunca iremos descobri-la de início que ela tem algum problema. Elas conseguem disfarçar muito bem as atitudes ruins dela logo no começo, porque ela vai tentar angariar a sua confiança, ela vai tentar angariar a sua segurança. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para te agradar, né? Então, logo no começo, ela veste uma máscara, né? E essa máscara te impede de discernir quem ela é. Depois de algum tempo que você vai vendo a máscara caindo e aí vai percebendo quem é essa pessoa. Embora percebamos desde o início que a pessoa tem algo de errado, porque sempre tem sinais, né? São pequenos os sinais logo de início, mas sempre tem os sinais que diz assim: olha, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Há algo estranho com essa pessoa. Tem algo de errado. Ela camufla a sua personalidade destrutiva até que ela seja revelada aos poucos, criando enorme confusão na família e na comunidade em que está inserida, né? Dificilmente alguém não cai de 4 por uma pessoa dessa.
porque ela tem como característica, de fato, agregar de início, não é, as pessoas para ela. Ela dá aquilo que eu e você queremos ter, que é amizade, que é carinho. Por exemplo, acerca do pastor, pastor com certeza cai muito nas lábias desse tipo de pessoa, porque na verdade uma das coisas que ela faz é mostrar-se ser compromissada, né? E ela mostra assim. Então o pastor gosta muito de ovelhas que são compromissadas, de pessoas que estão na hora certa, que fala e cumpre. Poxa, mas isso é um defeito? Não, isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Mas quem é doente acaba usando isso como subterfúgio para atrair a pessoa. E no fundo, ela não é assim. Só mais à frente que a gente deve realmente entender e perceber como ela é. E algumas vezes é tarde demais, Uma das características desse tipo de pessoa é a manipulação. Ela tem uma capacidade de manipular muito e é extremamente inteligente. Ainda que não tenha feito segundo grau, ainda que não tenha uma faculdade, ainda que não seja uma pessoa letrada, ela é extremamente inteligente. Se ela debater com você, ela não perde o raciocínio. E além dela não perder o raciocínio, ela não é abalada emocionalmente. Você percebe claramente. Ela pode argumentar com você durante 2 horas. São 2 horas naquela mesma linha. Ela não vai altos e baixos, naquela mesma linha. Se ela estiver falando alto e gritando, serão 2 horas falando alto, gritando e argumentando contigo. E aí você pode perguntar, poxa, então o que eu devo fazer? E quais são as principais coisas que eu devo ter em mente para discernir esse tipo de pessoa? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, por mais que alguém seja inteligente, qualquer um, independente da sua inteligência e discernimento, pode cair nas garras de uma pessoa dessa. O apóstolo Paulo, por exemplo, caiu, que foi o Alexandre Latoeiro. Por algum tempo, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, ajudou muito o apóstolo Paulo em missões. E, no entanto, o próprio Paulo diz que ele fez grandes males, ou seja, depois Alexandre se revelou quem era. Mas vamos dar aqui algumas dicas bastante interessantes acerca disso, para você ficar atento e procurar não cair nessas armadilhas. Número 1, desconfie, sem mostrar que está desconfiado, de pessoas muito juntas, unidas, grudadas o tempo todo, a ponto de serem inconvenientes. Essas pessoas que têm esse traço de personalidade destrutivo, doentio, né? Elas são megalomaníacas, elas gostam de estar no palco, elas gostam de dar show, de chamar a atenção para si, ela gosta de liderança, né? Então, quer dizer, ela ama muito ser líder, ela quer ser líder. Obviamente que esse tipo de querer, né, não é que seja errado e não é que tenha alguma doença por trás disso. Não. Todo mundo, de uma certa forma ou de outra, ambiciona alguma coisa. O apóstolo Paulo diz assim, se você ambiciona ser pastor, excelente coisa deseja. A questão não é a ambição. Entendeu? A questão é quando isso se torna obsessão, né? E quando isso entra dentro daquelas outras características de querer ser maior do que o outro, de querer ser mais santo, de querer ser melhor. Quer dizer, ela se torna o centro das atenções porque se julga ser maior do que todos. E isso é um problema. Então, número 1, desconfie, sem mostrar que está desconfiado, de pessoas muito juntas, unidas, grudadas o tempo todo a ponto de serem inconvenientes. Uma das características dessas pessoas é de fato serem inconvenientes. Porque ela quer tanto estar, como é que eu vou dizer assim, à frente de alguma coisa e mostrar o que ela sabe, que ela vai acabar por, lá uma vez ou outra, ser inconveniente. Não é? No momento em que ela não poderia falar, ela vai querer falar. No momento em que ninguém deu oportunidade dela pregar, ela vai querer pregar. Né?
No momento que ninguém pediu a opinião dela, ela vai querer dar opinião, né? E muitas das vezes, dentro de uma situação de coletividade, ela vai ter sempre a razão, né? Nunca vai ser uma pessoa que vai demonstrar que estava errada em algum sentido. Aliás, uma das características dessas pessoas é exatamente não se arrepender. Dificilmente elas se arrependem, né? Dificilmente elas têm a capacidade de se arrepender. Não se pressione com sua dedicação acima do normal. Elas são dedicadas acima do normal. Ser dedicado é bom e é normal. Óbvio que se você for dar um departamento, né, uma função a uma determinada pessoa, você vai dar para aquela pessoa que é dedicada, que é compromissada. Mas esse tipo de pessoa vai além, né? Ela é anormal nisso. E aí você acaba percebendo ao longo do tempo. Os líderes gostam de pessoas dedicadas e elas usam isso para cativar lideranças. Ou seja, nós gostamos de pessoas assim. Então, quem são as maiores vítimas desse tipo de pessoas? São pastores, são apóstolos, são líderes. Então tem que ter muito cuidado com elas. Terceiro, tais pessoas costumam abandonarem o senso do ridículo quando são contrariadas, mesmo em público. Aqui está o clímax, né, desse tipo de pessoa que tem personalidades destrutivas. Quando elas começam a perceber que as outras pessoas já sabem que ela é perigosa, que ela é uma pessoa que não serve para liderar, ou que não serve para namorar, ou que não serve para casar, quando ela começa a perceber que o seu palco está sendo tirado dela, que alguém está puxando o tapete dela, ela perde o senso do ridículo. Ela não tem medo de expor você diante de todo mundo. E eu já vi isso acontecer umas 2 ou 3 vezes, né, nesses 30 anos de evangelho. No meio da igreja, eu já vi isso acontecer. Então elas perdem o senso do ridículo. Ela bate boca com você, cria o maior barraco, mesmo depois de estarem alguns anos ali convivendo, né, se mostrando aparentemente mais santa ou santo do que você e outras pessoas. Quando elas percebem que aquilo que ela mais ama foi tirado, aí ela perde o senso do ridículo e te expõe em público. É uma coisa assim impressionante o que elas são capazes de fazer. Esse é o segundo vídeo. Tem o terceiro e último vídeo que eu vou falar de um outro tipo de personalidade e aí depois estaremos encerrando. Tá ok? Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.